Amém, irmãos? Eu te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Abacuque. Abacuque é um livro que nós temos meditado aí nas nossas transmissões. Então hoje vai ser a terceira parte da nossa meditação no livro de Abacuque. Eu te convidar aí a abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo de número 2. Abacuque, capítulo de número 2. E nós vamos ler aí versículo 1 até o versículo 5, nessa primeira parte, Abacuque do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 5. Os versículos são os versículos iniciais aí para nós lermos nessa noite. No domingo, nós tivemos a graça de olhar para o capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17, e terminamos no versículo 1 do capítulo 2. E nós aprendemos que Abacuque relembra em tempos de crise, em tempos de dificuldade, depois da resposta do Senhor, ele lembra do Senhor, da palavra do Senhor, dos atributos do Senhor, e vimos que está conectado com a palavra, que nos revela quem Deus é um princípio para vencermos as dificuldades e também é um princípio ou um start de um avivamento, de uma reforma espiritual nas nossas vidas. Concluímos o nosso estudo dizendo que, assim como Abacuque, nós também precisamos estar na torre de vigia, como atalaias, como aqueles que vigiam a cidade ou se antevêm aos problemas, às dificuldades, para que anuncie a cidade mediante aos perigos iminentes daquilo que vai acontecer. Nós também, como igreja, como cristãos, baseados na palavra, precisamos estar na torre de vigia, precisamos estar em atenção, precisamos estar em conexão com o Senhor a respeito daquilo que Ele tem a nos ensinar, a nos mostrar e a falar conosco nesse tempo que muitas vezes requer de nós um tempo de paz, enquanto nosso coração pede para ficar atribulado, né? Um tempo de confiança, enquanto nosso coração desconfia muito devido à ansiedade e ao medo. Mas vimos com Abacuque que precisamos estar na torre de vigia. Hoje nós vamos olhar aí para o capítulo 2, do 1 ao 5, e ver também algumas coisas que aprendemos e terminando aqui, o Senhor permitindo, nós vamos terminar o capítulo 2 hoje, para que domingo a gente caminhe para o capítulo 3, nessa sequência que nós temos feito aqui do profeta Abacuque. Então, o capítulo 2, do versículo 1 ao 5, diz assim para nós: Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo com a sua palavra. Que eu queria, irmãos, tirar aqui de ensinamento para as nossas vidas nessa noite. Ensinamentos de que Abacuque pode abençoar as nossas vidas ou edificar a nossa vida através da palavra do Senhor nesta noite para nós. Começando no capítulo de número 1, no versículo de número 1, como nós terminamos no domingo passado, nós vemos que ele se coloca na posição de vigia, na posição de estar ligado ou estar
em contato ou em submissão ao Senhor. Ele diz: por-me-ei em vigília na fortaleza, ficarei lá até ver o que o Senhor me responderá à minha queixa, ou ver o que o Senhor me dirá. Vimos que nesse tempo é um tempo onde nós precisamos estar em conexão com o Senhor. Em conexão com o Senhor para ver o que o Senhor tem a nos mostrar, nos falar, a nos dizer. À semelhança de Abacuque, nós precisamos estar disponíveis para Deus. Embora diferente dele, nós temos hoje um livro ou as Sagradas Escrituras, onde temos o conhecimento de Deus, temos ali o conselho do Senhor para as nossas vidas. Então, podemos aprender do Senhor, podemos conhecer a sua vontade por meio daquilo que ele nos apresenta nas suas Escrituras ou no texto sagrado. Podemos aqui ver o que o Senhor tem, o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Mas o que eu quero pegar o gancho é que ele se coloca à disposição, ou ele se coloca totalmente em vigília, totalmente um atalaia, totalmente alguém ali, um soldado ativo e atento a tudo que está acontecendo, mas não a tudo que está acontecendo, mas atento ao Senhor e à sua palavra. E a partir do versículo 2, o Senhor então lhe responde, o Senhor então se apresenta para ele, o Senhor então faz uma revelação e depois do versículo 6 ao versículo 20, o Senhor apresenta o juízo dele, ou aquilo que ele vai fazer com os ímpios, com os caldeus, mediante ao juízo que Deus também operará sobre a vida dos caldeus, e não somente sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre o povo de Abacuque. Ou seja, o Senhor responde aos questionamentos do coração do profeta. Isso é muito lindo, porque a Bíblia nos ensina que Deus não deixa o seu povo sem resposta. A Bíblia nos ensina que Deus não resiste a um coração quebrantado diante dele. A Bíblia nos ensina que se nós buscarmos ao Senhor, nós o encontramos. A Bíblia nos ensina que o Senhor não está longe, mas o Senhor está perto. Então a Bíblia nos ensina a estar em comunicação com o Senhor, porque sempre em que nós nos colocamos diante do Senhor para ouvi-lo, para buscá-lo, e colocamos os nossos abrimos o nosso coração ao Senhor, mostramos ao Senhor toda a nossa fraqueza, toda a nossa humanidade, todo o nosso desconhecimento a respeito do futuro, e com isso, toda a nossa inquietação, toda a nossa ansiedade, todo o nosso senso de justiça, que é o que estava acontecendo com Abacuque. Ele nos ensina, então, esse profeta a colocar isso diante de Deus, e a palavra nos assegura que Deus há de nos responder. E Deus responde a esse profeta mediante aos seus questionamentos, mediante aquilo que se passava no seio do seu coração. Então, a primeira verdade que fica para nós é que Deus ainda continua, para mim e para você, respondendo às nossas orações e ao inquietamento dos nossos corações. Por isso que o Senhor vai dizer, por meio do apóstolo Pedro, lá no capítulo 5 da sua primeira epístola, no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, lance diante do Senhor, porque ele cuida de nós. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 6, trabalhando a questão da ansiedade do coração humano, essa inquietação, ele vai nos ensinar de que nós devemos confiar em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas, ou seja, a vestimenta, a comida, o básico para a sobrevivência, Deus há de nos prover, Deus há de cuidar de nós. E o salmista vai dizer que ele nunca viu a descendência do justo mendigar o pão. Ou seja, o Senhor sempre cuida, sempre trabalha e sempre provê para aqueles que nele creem e esperam. E muitas vezes esse crer e esperar são de servos como eu e você, cujos corações estão atribulados por aquilo que está vivendo e por aquilo que está passando. E Abacuque então nos ensina que em meio a tantas incertezas, em tantas dúvidas, em tantas dificuldades, nós precisamos
crer de que Deus vai nos responder, de que Deus vai nos orientar, de que Deus vai nos dar uma direção, um caminho certo, assim como fez com o profeta mediante as suas queixas. Ele termina o versículo 1 dizendo: eu ficarei lá para ver a resposta que eu terei à minha queixa. Ou seja, ele aguarda do Senhor aquilo que ele abriu o seu coração diante de Deus. Então, meus irmãos, Deus nos ensina que nós precisamos nunca diante dele entrar com uma máscara ou de maneira hipócrita. Deus é aquele que conhece e nos sonda. Então, entremos diante da presença do Senhor, rasgando os nossos corações diante dele, porque ele esquadrinha e ele sabe a palavra antes dela chegar à nossa boca, antes dela ser proferida. O Senhor já conhece. A palavra nos mostra todas essas coisas e nos dá toda essa certeza. Quais as lições, então, que nós temos nesse texto? E aqui eu queria mostrar algumas coisas para os irmãos. As lições que nós podemos tirar desse texto, a princípio, são de que, como eu já disse, que Deus responde a nossa espera, né? Deus nos orienta por meio da sua palavra, por um ato de, podemos dizer, misericórdia e amor. Deus sempre está se revelando e falando com o seu povo. E hoje nós temos esse direcionamento, esse manual que é a palavra de Deus, que ela é que nos orienta. Nós não precisamos mais ir atrás de revelações, de visões, como aconteceu aqui no caso do profeta. No versículo 2, o Senhor me responde e diz: escreve esta visão. Deus dá ao profeta uma revelação. Hoje nós já temos na nossa mão a palavra revelada. A palavra onde Deus fala conosco, a palavra onde Deus nos orienta, a palavra onde Deus mostra os planos de salvação e de cuidado, as promessas de que Ele cumpre e faz nas nossas vidas estão registradas nesse livro que nós temos à nossa mão. Esse livro, ele abre e desvenda os nossos olhos para compreendermos quem o Senhor é e como Ele age e também como Ele faz. O que muitas vezes nós precisamos, a semelhança de Abacuque, é parar para ouvir, parar para ver o que Ele tem em sua palavra para nós, parar, ouvir no sentido de ler, interpretar, analisar e aplicar nas nossas vidas para colocarmos em prática o que o texto diz e aquilo que Tiago nos ensina, de tornar-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes. A quarentena, como eu fiz uma live ontem com o pastor Jonatas, a quarentena é ou tem sido, né, pode ser, melhor colocando aí, uma oportunidade, irmão, gigante para nós desenvolvermos essa disciplina da leitura, da oração, da meditação, sabe? Da gente poder parar numa poltrona assim, ler o texto bíblico e refletir na nossa vida à luz do texto bíblico e fazer talvez uma introspecção, olhar para dentro e discernir o nosso coração por meio do que as Escrituras dizem, do que Deus fala por meio desse livro. O conceito de visão que Deus dá a Abacuque é um pouco diferente do que hoje nós temos. Deus fala diretamente com Abacuque, enquanto hoje Deus fala conosco pela sua palavra. Aqui temos um diálogo e Deus diz a ele: olha, escreve esta visão. Aqui tem alguma coisa muito interessante, porque a princípio pode parecer simplório o fato de Deus dizer a ele: olha, escreve o que eu vou te falar numa tábua ou em tábuas. Escreve esta visão. Parece algo simplório, mas tem aqui uma conexão com toda a Bíblia, ou principalmente com o Antigo Testamento, do que isso representa e do que isso possivelmente representou na vida de Abacuque. Quando Deus diz a ele: o Senhor me respondeu e diz, escreve a visão.
visão, grava sobre tábuas. Deus estava resgatando na vida de Abacuque o conceito da preciosidade da lei, para que ele pudesse também levar isso ao seu povo. Por quê? Porque quando nós pensamos em tábuas, nós nos lembramos lá de Êxodo capítulo 31, versículo 18, onde vai nos dizer que Deus dá 2 tábuas a Moisés com os decálogos, com as leis do Senhor a Moisés, e diz lá o texto bíblico que Deus escreve naquela tábua com os seus próprios dedos. Em Deuteronômio 27, pouco antes da morte de Moisés, e quando o povo estava para entrar na terra prometida, ali antes do Rio Jordão, o Moisés, então, no seu terceiro discurso, no capítulo 27, vai dizer àquele povo: olha, escreve toda a lei nas tábuas, levante na terra prometida um altar, e nesse altar coloque ali e escreve a lei em tábuas. Ou seja, era uma prática que Deus fez com a vida de Moisés, e Moisés ensina aquele povo a levar o mesmo conceito para a terra. Quando nós olhamos o que estava acontecendo no tempo de Abacuque, por exemplo, no versículo 4 do capítulo 1, Abacuque vai dizer que a lei estava frouxa, sendo afrouxada no meio do povo, estava perdendo o seu vigor, estava perdendo a sua expressão, estava perdendo a sua eficácia no meio daquele povo e daquela nação. Deus então começa a responder aqui a Abacuque mediante não só ao seu último questionamento, mas também mediante ao seu primeiro questionamento. Ou seja, Deus começa a se relacionar com o profeta, ou Deus começa a falar com o profeta mediante a tudo aquilo que estava sondando o seu coração, quando ele diz: Senhor, a lei está sendo afrouxada, Senhor, a justiça está sendo, como ele coloca, torcida. Então Deus começa a responder, ele escreve em tábuas. O que Deus está querendo reforçar no coração de Abacuque? Olha, traga novamente a realidade do povo, a centralidade da lei, a oportunidade de lembrar dos conceitos daquilo que eu disse, daquilo que eu ensinei, daquilo que eu proferi. E o interessante, se nós continuarmos lendo algumas partes de Deuteronômio, se eu não me engano, no capítulo 33, vai dizer que até cânticos Moisés escreveu nessas pedras para que o povo guardasse, para que o povo se lembrasse. Ou seja, a pedra era um modo de Deus usar, como hoje nós temos escrito, a sua palavra escrita, para que o povo não se esquecesse. E uma das coisas que nós vemos em todo o Antigo Testamento é essa redundância, ou esse retorno ao esquecimento que sempre acontecia com o povo de Israel. Tanto que quando Jesus celebra a ceia, ele parte o pão, e antes deles ele fazer isso em memória de mim. É um memorial que nos lembra também, não é só esse o sentido da ceia, mas é também um memorial que nos lembra da promessa, da nova aliança, de que foi feita em Cristo Jesus. Então a gente deve fazer aquilo em memória, ou seja, nós ao fazermos do pão, ao tomarmos o cálice, nós estamos reativando ou oxigenando a nossa mente, a nossa memória sobre as promessas do Senhor. Então, quando Deus diz a Abacuque, escreve nas tábuas, Deus estava querendo reoxigenar a memória daquele povo a respeito da lei, de onde estavam os preceitos, o ensino, a verdade do Senhor sobre a vida deles. Escrevendo ali, retratando ali, o povo se lembraria, ou o povo seria talvez levado a perceber o quanto esse abandono da lei estava presente dentro das suas vidas e dentro daquilo que eles estavam vivendo e passando. Interessante que quando Deus dá essa visão, ele diz: olha, escreve sobre essas tábuas. E qual é a visão que Deus ali dá? Não é somente escrever novamente os 10 mandamentos, mas a visão que o Senhor vai dar a Abacuque. E essa visão, ela acontece aí no versículo de número 3, 4 e 5, quando ele diz o seguinte: olha, a visão é esta, ainda estar para cumprir-se
no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere, porque certamente virá, não tardará. E aí ele vai dizer, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus manda ele escrever uma visão de que Deus, em um tempo determinado, julgará justos e ímpios. E mostrará que o que fará a diferença entre o julgamento ou o juízo entre justos e ímpios é a fé. E nós vamos tratar isso mais à frente. Mas perceba que no versículo 3 tem uma chave que aqui é muito interessante, que nos liga. Por quê? Quando ele diz aqui, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. A primeira parte desse versículo de número 3 nos mostra que o juízo de Deus, ou aquilo que Deus vai falar por meio do profeta Abacuque, vai acontecer sim, mediante ao exílio, pós-exílio, quando o Império Babilônico é assediado pelo Império Persa, vai caindo como aquela estátua que Nabucodonosor vai sonhar e Daniel vai revelar, como ela tem os pés de barro, né? Aquela estátua cheia de ouro, de prata. Não vou me lembrar agora dela aqui, para também nos tomar o nosso tempo. A gente podia até voltar lá em Daniel capítulo 4, mas se você puder ler aí capítulo 3 e 4, vai falar sobre essa revelação, e ali vai dizer dos impérios que iam caindo. Deus está dizendo, olha, vai acontecer sobre eles também, vai acontecer sobre a vida deles, mas não é só um momento mais à frente, mas como algo escatológico também, se relacionando aqui a respeito de Jesus. Por exemplo, a primeira expressão do versículo 3, quando ele diz aqui o tempo determinado, Jesus, quando aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, Jesus vai mostrar ali Jesus pregando. Olha o teor da mensagem de Jesus que o evangelista Marcos narra. Marcos diz assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Olha como isso tem uma relação com o que Abacuque está dizendo aqui, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Jesus fala o quê? O tempo está cumprido. Chegou o tempo que Deus promoveu. Chegou o tempo em que Deus havia de fazer, inaugurar uma boa notícia, um novo tempo com a vinda do seu filho. Ou seja, Abacuque é tanto algo que começou ali pela queda do império dos caldeus, dos babilônicos, mas também apontando para Jesus Cristo, a sua primeira obra, e algo que se concluirá, como nós vamos ver, também na vinda ou na segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda parte do versículo ele vai dizer, mas não se apressa para o fim e não falhará. Preste atenção nisso. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Interessante que ele diz espere-o, né? Tempo cumprido, o que? Espere o quê? Espere-o a realização da promessa e da intervenção de Deus. Espere, como nós podemos dizer assim, a manifestação de Deus. Podemos dizer, espere Cristo, como os judeus esperavam, Cristo veio e eles não reconheceram. Como nós hoje esperamos o retorno de Cristo. E o interessante é que o autor aos Hebreus, se você puder marcar aí a sua Bíblia, vai lá em Hebreus comigo, capítulo 10, versículo 37, o autor de Hebreus vai usar esse mesmo texto para motivar os irmãos de seu tempo, judeus que estavam espalhados, para que não desanimassem. Olha que interessante aí no versículo de número 36 do capítulo 10 de Hebreus. Ele diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele quem virá e aquele que vem virá e não tardará. Está citando Abacuque. Versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé,
e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O autor aos Hebreus está escrevendo logo depois da vinda de Jesus, está escrevendo aos crentes hebreus aqui através dessa carta, para que eles continuassem perseverando, aguardando a promessa de quê? De estar na eternidade com Jesus, aguardando o seu retorno. Usa o texto de Abacuque para motivar os irmãos depois de Cristo. Isso serve para nós, para que continuemos aguardando a promessa, aguardando o retorno, porque pode até, como ele diz aqui, aquele que vem virá, pode até tardar, pode até parecer que está demorando, mas ele não deixará de vir, ele não deixará de estar. E ele joga aqui a continuação da promessa quando ele vai dizer o quê? Que o justo viverá pela fé. E ele diz, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos aqueles que avançam para a fé, para a conservação da nossa alma. E no capítulo 11 ele vai tratar de quê? De homens e mulheres que perseveraram, que continuaram, que é a galeria da fé, mas que não viram o quê? Se concretizar a promessa, mas eles o quê? Perseveraram. Irmãos, muitas vezes nós temos medo do que vai acontecer. Muitas vezes nós temos medo de como as coisas vão se dar. Mas Abacuque está nos dizendo, ou melhor, Deus está dizendo a Abacuque, que hoje nos edifica, de que nós também devemos esperar, por mais que muitas vezes isso parece que está o quê? Tardando. Só que aí, o que Deus manda nós esperarmos? Há o reconhecimento, a justificação e o juízo, ou a separação entre os justos e os injustos. Ou o justo, como ele trata no texto, ou os soberbos, como ele vai classificar aqui os ímpios. Olha como o texto bíblico é um texto que vai se amarrando e como nós precisamos, à luz da revelação de Deus, entender o que Deus está mostrando a esse povo. Abacuque vivia num tempo onde a lei do Senhor, onde a comunhão com o Senhor, onde a vida do povo com Deus estava totalmente abandonada, totalmente afrouxada, totalmente sem vigor. As pessoas estavam fazendo sem se preocupar com a lei de Deus. Um profeta então vai questionar ao Senhor e recebe de Deus a orientação de o quê? Resgata a primazia da lei, das minhas palavras, para que aqueles que estão correndo, para aqueles que estão se afastando, possam ver e retornar. E qual é a lei do Senhor? Qual é o que Deus expressa a Abacuque? Ele conhece todos os povos, ele conhece o coração do homem, e ele conhece o justo, e ele conhece o ímpio. Ele vai dizer que eis o soberbo, a sua alma não é reta, a sua alma não condiz com a lei de Deus, com aquilo que Deus espera, com aquilo que Deus deseja. E ele vai dizer, não é reta nele. Né? Parece uma redundância, sua alma não é reta em si próprio. Mas alguns comentaristas vão nos dizer, e na verdade o texto quer nos mostrar aqui que Deus é o sujeito de todo essa movimentação do versículo de número 4. A verdade, o soberbo, ele tem a sua alma não é reta diante do Senhor. A sua vida não é reta diante dos olhos do Senhor, enquanto o justo viverá pela sua fé. Fé de quem? Do próprio? Não. Pela fé que vem de Deus, pela fidelidade de Deus. Pelo modo como Deus é fiel à sua palavra. E isso remete ao versículo 12 do capítulo 1,
quando nós vimos que Abacuque lembra a promessa de Deus de o quê? Tu não és desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ele lembra o quê? A preservação do povo segundo a promessa de Deus, segundo a palavra de Deus. E Deus agora está dizendo a eles o quê? Que o justo vive pela sua fé, o justo vive pela fidelidade de Deus, pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós dizemos que precisamos de fé. Não, eu preciso ter mais fé. Sim, a palavra de Deus diz que nós precisamos crescer e amadurecer a nossa fé, desenvolver a nossa fé. Porém, a fé do justo, ou a justificação que ocorre por meio da fé, e Abacuque está nos dizendo, que Romanos vai dizer e vai levantar isso, e que Hebreus também suscita, e que Gálatas também mostra, é uma fé que vem de Deus, que é comunicada ao coração do homem. Ou seja, o justo vive pela fé que Deus comunica ao seu coração. Por isso muitas vezes nós dizemos assim: pastor, mas eu estou tão sem fé, pastor, eu estou perdendo a minha fé, pastor, eu quero ter mais fé, pastor, eu já tenho feito tantas coisas. Irmãos, a fé que o texto diz que o justo viverá pela fé é a fé que vem de Deus, é a fé que Deus manifesta ao nosso coração, é a fé que Deus comunica ao homem para a salvação. Lembre-se, ele está dizendo aqui que traria juízo, e nós vamos ver a partir do versículo 6, de que ele vai operar juízo sobre os caldeus e sobre Judá. Deus está falando de disciplina, Deus está falando de juízo, Deus está falando de trazer morte para aqueles que são ímpios e salvação, vida para aqueles que são justos. E quem são esses justos? Aqueles aos quais Deus comunica a fé em seu coração. Paulo entende isso quando ele diz lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, quando ele vem dizer assim: nós somos salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça que nos salva, esse favor imerecido, essa ação de Deus que é comunicada a nós pela fé, que Ele nos faz crer em quem Ele é, na salvação, no Senhor das nossas vidas. Isso não provém do nosso coração, isso provém de Deus. E Deus está dizendo a Abacuque o seguinte: olha, escreve em tábuas e tenha a certeza de que eu cuido daqueles que são meus, eu cuido daqueles que eu comunico os meus pensamentos, o meu conhecimento, quem eu comunico a minha fé, quem eu desvendo os olhos e os ouvidos para crer em mim. Então, Abacuque, não agite o seu coração de como será. Porque lembra qual é a pergunta de Abacuque no versículo 17? Olha o que ele vai dizer no versículo 17. Acaso continuará por isso? Do capítulo 1, tá, meus irmãos? 17 do capítulo 1. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Abacuque estava preocupado: o que será de nós? O que será desta nação? O que será da minha vida? E Deus está dizendo a Abacuque: escreve. Lembra da promessa, lembra da lei, lembra do que eu prometi a esse povo. Reaviva o seu coração pela certeza do que eu falei e creia que aqueles que são meus, de aqueles que eu comunico a fé, daqueles que eu cuido por meio da fidelidade que tenho às minhas palavras e ao meu povo, tenha a certeza de que eu cuidarei de vocês em meio ao juízo. Ou seja, Deus está dizendo a Abacuque, em meio a um juízo, em meio a um extermínio, eu vou providenciar proteção e livramento para o justo. Por isso, o justo não tem que viver pensando de como será quando os judeus entrarem. O justo não tem que pensar de como será o resultado da pandemia, mas o justo tem que crer aquilo que Deus lhe de que a certeza da salvação, porque em Cristo nós fomos justificados por meio da fé. E o que é a justificação? É um termo que nós podemos dizer, um termo judicial, onde a gente entende que nós éramos culpados e Deus então sentenciou, nos dizendo que nós estamos livres, porque já pagou a nossa pena. Justificação é diferente de santidade. Em Cristo nós somos justos,
estamos em Cristo, nós somos justificados, ou seja, temos a nossa pena, temos a nossa sentença paga e cumprida pelo sacrifício de Cristo, e sendo justos, somos considerados filhos de Deus. E como justos e filhos de Deus, devemos viver uma vida de santidade, de abstenção das coisas deste mundo, para totalmente nos deleitarmos das coisas do Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando e nos mostrando nessa noite sobre essa certeza. Porque o que é o soberbo? Ele vai dizer que o soberbo é como o vinho. Ele vai dizer que o vinho é enganoso, por quê? Porque no momento do efeito do vinho, parece que tudo é feliz, né? Às vezes a gente conversa com pessoas que já tiveram um vício, né? Dizem que ao beber ou ao se embriagar, muitas vezes as pessoas esquecem dos problemas e vivem ali uma curta abstenção das dores emocionais e dos problemas. Vivem um momento que é um momento fantasioso, ou podemos dizer, um momento passageiro. Deus está mostrando que a vida do soberbo tem uma felicidade transitória, enquanto a vida do justo pode ter os seus martírios, mas tem uma felicidade eterna. Olha como é que isso talvez pode nos dar ou potencializar a sua vida e a minha vida, a olhar para o caos que temos vivido hoje e entendermos que embora as dores que temos passado são transitórias, nós sabemos que teremos a alegria eterna de gozar na presença do Senhor. Às vezes a gente pensa que esse tempo é o fim do mundo. Deus está dizendo para a gente não. Porque o Senhor cuida de nós. Porque nós pertencemos ao Senhor. Porque Ele pagou a nossa sentença, a nossa pena. Estamos livres em Cristo Jesus. Pertencemos a Ele. Somos dele. E como ele vai dizer em João 10, aqueles que o Pai tem me dado, de maneira nenhuma lançarei fora. Não se perderá. Pertencemos ao Senhor. Somos do Senhor. E do versículo 6 ao versículo 20, Abacuque apresenta aquilo que Deus falou a ele. E aqui tem o famoso 5 ais, né? Famosas 5 repreensões que Deus faz a esse perfil orgulhoso. Há aqui uma resposta definitiva de Deus, é que a sua justiça alcançará também os caldeus, como Deus tem disciplinado os judeus, vai disciplinar, mas a justiça de Deus também vai alcançar os caldeus em seus muitos pecados, e que o conhecimento de Deus, por fim, encherá toda a terra. E eu queria aqui mostrar o que esses 5 ais ensinam para as nossas vidas. O primeiro ai, os caldeus seriam punidos pela sua violência, pela sua perversidade. Versículos 6 e 8 mostram um pouquinho isso para a gente. Olha só o que Deus vai dizer aí. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai, ó, o primeiro ai aí, daqueles que acumulam o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão, de repente, os teus credores, e não despertarão os que hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque tem alguns salmos, a gente vê o salmista abrindo o coração, dizendo, a felicidade do ímpio parece que está tudo bem, enquanto eu sou Senhor, eu sou teu filho e nada acontece comigo. O Senhor está dizendo, os caldeus nesse tempo estavam nas alturas, era um império que dominava, era um império que mandava, era um império que tinha todo o poder. Deus está dizendo, olha, o poder deles é temporário, porque eu estou dando um juízo. O primeiro juízo é o seguinte, o que eles estão fazendo, a violência com que eles estão tratando as outras nações, eles também serão tratados. Ou seja, Deus mostra a Abacuque que ele é um Deus
justo. Deus mostra a Abacuque que ele não está à parte daquilo que os caldeus estão fazendo. Deus nos mostra também, meus irmãos, que às vezes tudo que nós passamos e vivemos e sofremos nesse mundo, Deus não está à parte, Deus está vendo, mas Deus intervém no tempo certo. Deus tem o seu momento, como nós vimos lá no versículo 2, no versículo 3, o tempo determinado, o tempo em que Deus age, o tempo que nós chamamos o tempo kairos, o tempo de ação de Deus dentro do cronos, o tempo em que Deus se manifesta, o tempo em que Deus opera o juízo, o tempo em que Deus diz, olha, basta. Onde Deus então estende as suas mãos e cuida dos seus, cuida dos justos. Deus mostra que a violência dos perversos um dia serão, sim, cobradas e julgadas com justiça sobre eles. Uma outra coisa, o segundo ai que nós vemos é a ganância. E aqui nós vamos ver o perfil de um orgulhoso ou de um ímpio, ou de um soberbo, né? De um ímpio que o texto está nos ensinando. É alguém, violência, como nós vimos, ganância, depois a opressão, a crueldade e a idolatria. São características de um coração perverso, de um coração soberbo, de um coração que não tem ao Senhor. É um coração que age com violência, não pensa no outro, não cuida do outro, se sobressai sobre o outro. Podemos aqui muitas vezes colocar o egoísmo. É a ganância, ou seja, só quer para si, só ajunta para si, que também se resume aí ao egoísmo, mas talvez a violência aqui seria melhor expressa na falta de empatia ou de amor ao próximo. A opressão, o quanto muitas vezes os ímpios são opressores, principalmente dos justos, o quanto há perseguição, né, dos ímpios para com os justos, a crueldade, né, e aí a gente vê isso tão expresso em tantas perseguições que ainda hoje nos chegam notícias, e a idolatria, que é o que governa o coração do homem ímpio, cujo Deus não é o centro, cujo Deus não toma o primeiro lugar. E aí Deus vai narrando. E aí o segundo ai é sobre a ganância, quando ele vai dizer no versículo 9 e 11, ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, corrupção, roubo, para pôr em lugar alto o seu ninho, ou seja, para se aproveitar disso, a fim de se livrar das garras do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Deus está tratando a ganância. Por isso que um filho de Deus, um justo, alguém que é coração em Deus, não pode ser, meus irmãos, ganancioso, egoísta. E o ganancioso muitas vezes é aquele que não se solidariza com o outro. É aquele que não reparte com o outro. E muitas vezes nós somos gananciosos. Muitas vezes nós queremos trabalhar mais para ganhar mais. Muitas vezes nós queremos mais. E esse tempo, né, tem nos mostrado o quanto nós dependemos de Deus. Às vezes a gente quer fazer, a gente não pode. Mas Deus tem cuidado da gente. Está mostrando que a gente não precisa ser ganancioso. A gente não precisa correr atrás daquilo que em excesso. Porque a gente precisa crer que a providência chega até nós. Não entenda isso como relaxamento, como preguiça, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que vai ter como formiguinha ou preguiçoso. Então a formiga nos ensina que nós não devemos ser preguiçosos. O que eu estou dizendo é fazer a nossa parte e confiar de que Deus é aquele que provê até na parte que nós estamos fazendo. Ou seja, continuar trabalhando e cedendo aquilo que temos, porque até isso nós entendemos que vem do Senhor para nós. E aquilo que Deus tem nos dado, por que não compartilhar com aqueles que nada têm? Aquilo que Deus tem nos dado, por que não dividir com aquele que nada tem? Os recursos que têm chegado, por que não investir em pessoas? Por que não abençoar vidas? Por que não usar os recursos que nós temos hoje para abençoar aqueles que nada têm e estão aguardando a ajuda do governo e ninguém sabe ainda quando vai chegar? Por que eu e você não podemos abençoar vidas? Por que eu e você não podemos procurar irmãos próximos a nós, domésticos da fé, ou vizinhos que são incrédulos e muitas vezes estão sofrendo e padecendo, e talvez nós podemos compartilhar? O Senhor está dizendo que despreza a ganância. O Senhor está dizendo que trará sobre os ímpios juízo, porque eles são gananciosos, aqueles que estocam, muitas vezes estocam aquilo que foi adquirido de maneira errada, para si, para o seu próprio ninho, para o seu próprio prazer. O terceiro ai é o terceiro ai sobre a opressão.
E aí a gente encontra isso no versículo 12 ao 14, quando ele diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatigam em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daqueles que edificam com sangue e fundamentam as cidades e fundamentam com iniquidade. Ai daqueles que chegam e assolam tudo como os caldeus faziam. Ai daqueles que destroem e não pensam no amanhã. O Senhor vai dizer: a terra se encherá do conhecimento de Deus e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus irá cobrir a terra do conhecimento de quem Deus ele é. Ou seja, diante desta opressão, o Senhor será e vingará o seu povo e aqueles em quais os justos e os soberbos fizeram mal. Ou seja, meu irmão, nós não precisamos ter o sentimento da vingança, da ira no nosso coração. Quem se vinga, ou quem dá àqueles que nos fazem mal a sua retribuição, é o Senhor, que a tudo vê, que a tudo conhece, que a tudo sabe. Então deixe o Senhor cuidar de você. Eu ouvi uma vez Hernandes Dias Lopes falando sobre a vida do pastor, e muitas vezes a gente é preocupado com a nossa honra, né? Ele vai dizer assim: olha, cuide da tua vida com Deus, porque da tua honra quem cuida é o Senhor. Muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas. Tem que fazer, tem que mostrar, não. Confia em Deus, porque um dia a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Um dia Deus trará justiça. Um dia Deus trabalhará exato para mostrar de que o seu povo que esperou nele estava certo quando cria de que ele estava trabalhando por aqueles que nele esperavam. O que o texto nos ensina é sobre a crueldade. Versículo 15 e 17 vai dizer: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto do opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Olha que interessante isso. A crueldade. Aqui é o cálice da ira de Deus, né? Como diz lá em Apocalipse, cálice da ira de Deus. Deus dará ao soberbo, aos que são cruéis. Deus fará justiça. Por último aí, a gente poder caminhar devido ao nosso tempo, é a idolatria. O versículo 18 a 20 ou a 19 nos diz isso. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artifício confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daqueles que diz a madeira: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O salmista também vai nos dizer: tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Esses são muitas vezes os ídolos, né? E muitas vezes a gente olha para esses ídolos como imagens que são esculpidas para adoração. Mas muitas vezes o nosso coração é acometido de outros ídolos. E o coração do soberbo muitas vezes tem a sua própria vida como um Deus. Muitas vezes o soberbo tem o seu poder como um Deus. Muitas vezes nós também concorremos como cristãos em tirar o lugar de Deus para colocar outros ídolos. Muitas vezes o esposo, muitas vezes a esposa, muitas vezes os filhos, muitas vezes o nosso trabalho. E o interessante é que nessa quarentena que nós estamos vivendo e passando e atravessando, Deus está nos fazendo refletir de que nós dependemos dele, porque quantas pessoas agora clamam por um milagre sem que antes reconheciam o Senhor. Nós vemos a limitação humana. Quantas vezes agora nós estamos vendo que precisamos do Senhor, que talvez o nosso trabalho não é a fonte da nossa vida, não é a fonte maior da nossa vida, mas é o Senhor.
de que nós dependíamos da nossa força, do nosso ânimo, do nosso conhecimento, da nossa inteligência, da nossa posição, do tamanho dos nossos recursos, das nossas possibilidades. O Senhor está nos mostrando que nada disso adianta, de que nada disso é primordial, mas que nós precisamos depender dele. Esse momento que temos vivido, esse momento que temos passado, precisamos refletir. Quem tem sido o ídolo do nosso coração? Quem tem assumido o primeiro lugar da sua vida? Quem tem assentado no trono? Quem tem dirigido a sua vida? Como na época de adolescente a gente falava muito. Quem tem tomado o volante, né, do seu viver, da sua caminhada e da sua trajetória. E aí o capítulo 2 encerra com uma declaração linda do Senhor, que ele vai dizer: o Senhor, porém o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando ele diz, o Senhor está sentado, ou está no seu santo templo, ele está dizendo, o Senhor está no controle. O Senhor está assentado no templo, o Senhor está no lugar que ele é e deve ser entronizado como rei, soberano e Senhor. Por isso, cale-se diante dele toda a terra reconheçam todos os homens o seu poder, o seu governo, a sua autoridade, a sua soberania. Portanto, meus irmãos, terminando aqui e concluindo, tempo que temos vivido, Abacuque tem nos mostrado de que o avivamento para as nossas vidas vem após caos, após momentos difíceis, como nós temos vivido, porque primeiro, como vimos no domingo, nos retorna à palavra e ao conhecimento do Senhor, e retornando à palavra e ao conhecimento do Senhor, somos reavivados a crer que vivemos pela fidelidade de Deus nas nossas vidas e entendendo de que Deus cuida de tudo no seu devido tempo. De que viver uma vida à parte de Deus, longe de Deus, é viver uma vida como o efeito do vinho, ganancioso, passa, é simplório, é temporário. Mas nós devemos viver à luz da promessa de Jesus, que é eterna. E de que Ele há de cuidar de justos, dar a sua devida parte, e Ele há de cuidar dos ímpios, dando a sua devida parte. Em Cristo, nós fomos justificados. Hoje nós vivemos pela fé em Cristo, que nos foi dada por Deus pela graça comunicada aos nossos corações. Estávamos mortos, como os soberbos. A nossa vida não era reta em Deus, mas Deus nos deu vida através da sua graça, através da sua fé, para que a gente possa viver por meio dele, viver pelo sacrifício de Cristo, viver pela liberdade que temos em Cristo, pela justiça de Cristo, vivermos no Espírito Santo, ou por meio da capacitação do Espírito Santo, uma vida de santidade, entendendo que Deus está no seu templo, que Deus está no trono, de que Deus está no governo e de que nós devemos nos calar, nos render diante dele. Tempo de pandemia, tempo de caos, lembre-se disso, volte-se para o Senhor, alimente-se da lei do Senhor, escreva no seu coração, como Ezequiel 36 vai dizer, que o Senhor escreveria, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, e nesse coração ele escreveria as suas leis. Através de Cristo, por meio do Espírito Santo, Deus faz isso no meu e no seu coração. As tábuas que Abacuque escreveu, hoje por meio do Espírito e pelo sacrifício de Jesus, estão escritas no seu e no meu coração. Nós tivemos os nossos olhos desvendados, os nossos ouvidos destapados pelo Senhor, para enxergarmos e para vermos tamanha salvação. Crendo nisso, faça com que essa lei, escrita no seu coração, possa te colocar cada vez mais de joelho diante da soberania e do governo, calando-se diante de toda a terra,
reverenciando de que Deus está no trono, de que Deus está cuidando e de que dele é e são todas as coisas. Amém, meus irmãos? Texto de Abacuque nos ensina isso hoje. Resposta de Deus para as nossas vidas. No domingo, Deus permitindo, caminharemos para o capítulo 3, talvez terminaremos esse capítulo 3 juntos, refletindo um salmo de adoração, de exaltação e de engrandecimento da vida do profeta Abacuque. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor confirme a palavra dele ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações, e que possamos ser por ele cada vez mais fortalecidos para que nós continuemos avante, crendo e aproveitando as circunstâncias para sermos